A parada é a seguinte, o melhor do mundo que deu errado na seleção. Qual é o problema de Vini Júnior? Lembrando, eu tô gravando isso aqui antes do jogo contra o Uruguai, eu não sei se ele despontou de fazer gol, foi bem pra caramba, ou se foi mal de novo. Vamos ver aqui, a gente vai comentando. Vinícius Júnior é sem dúvida um dos jogadores mais talentosos de sua geração e nos últimos anos tem sido peça fundamental para o Real Madrid. Os A peça principal, porque fundamental tem outros ali, agora ele é a peça principal, meu. seus dribles desconcertantes, a sua velocidade e habilidade para decidir partidas o colocaram entre os melhores do mundo. No entanto, quando se trata de vestir a camisa da seleção brasileira, Vinícius Júnior não é talentoso, é esforçado. Ele é os dois, mano. É aquilo. Tipo, a gente fala muito do Cristiano ser mais esforçado do que o Messi, mas o Cristiano também tem talento. Até porque só com esforço, tipo, mano, você aí, se você nasceu pereba, você pode se esforçar pra caramba, mas você não vai virar o Messi, tá ligado? Ou você não vai virar o Cristiano. Sabe, o Cristiano não é só esforço, o Vini não é só esforço, tá ligado? É esforço somado a talento, tá ligado? A gente, poxa, eu posso querer muito ser jogador. Cara, você nasceu pereba, nasceu com a perna ruim, não vai, não vai. A real é essa. o brilho de Vinícius parece diminuir. O jogador não consegue render nem perto do esperado. O que acontece com ele quando ele joga pela seleção? Porque um jogador com tanto talento e reconhecimento internacional ainda não conseguiu se firmar como referência no time brasileiro. Por quê? É o que vamos descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço Opa, tá aqui o mano aparecendo. Ó, o canal é esse, tá analisando o jogo pra galera que ainda não conhece, dá uma atenção lá. É um canal que não é tão grande, mas a gente vira e mexe e vê aqui e é mó da hora. Demorou? de análises e Pra quem tá vendo no YouTube, tem link do canal aqui na descrição. Beleza? histórias sobre o esporte. Vambora! Vambora. Bom, Vinícius Júnior foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal em 28 de fevereiro de 2019. O então técnico Tite justificou a sua escolha pelo desempenho crescente e impressionante do jovem no Real Madrid. Vinícius havia se destacado após a sua chegada na Europa, mostrando uma evolução significativa em relação ao que apresentava no Flamengo. Dessa maneira, com apenas 18 anos, a sua convocação foi vista como o início de uma nova era para o ataque da seleção. No entanto, o início não foi marcado por um grande momento, muito pelo contrário, foi de grande frustração. Apenas uma semana após ser chamado pela primeira vez, o jogador Lesão? sofreu uma lesão grave durante uma partida da Champions League contra o Ajax. Ele rompeu os ligamentos do tornozelo, um momento que marcou o fim precoce da sua temporada de estreia completa com o Real Madrid e adiou a sua sonhada estreia com a camisa da seleção brasileira principal. Logo após se recuperar, Vinícius finalmente fez a sua estreia em um amistoso contra o Peru no dia 10 de setembro de 2019. Ele entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo, substituindo o Richarlison. Mesmo com pouco tempo em campo, Vini teve a chance de mostrar a sua habilidade. Ele participou de algumas Saudade do Neymar na seleção, tá? Meu Deus do céu, saudade. jogadas, E do Coutinho também. mas acabou desperdiçando uma oportunidade clara de empatar o jogo nos minutos finais quando chutou para fora. Essa estreia mostrou O campo meio marcado de futebol americano, tá ligado? pouco do que ele poderia oferecer. Um jogador habilidoso e veloz, mas ainda em processo de amadurecimento. Bom, a primeira grande competição oficial de Vinícius com a seleção foi a Copa América de 2021, que aconteceu aqui no Brasil. A expectativa era de que ele pudesse finalmente mostrar o seu valor em um torneio importante. Contudo, a sua participação Aqui ele já tava mais perto do Vini que a gente vê hoje. Se bem que 21 ainda não tinha ganhado nem a primeira Champions, né? Mas já tava começando a ser mais um cara, de fato, de peso no Real Madrid. Porque 2019 ainda é muito no começo. Mas eu acho que em 22, ali naquela campanha da Champions, que ele vira, de fato, o Vinícius Júnior. foi limitada. Vini começou a competição no banco e permaneceu assim durante boa parte do torneio. Entrou em campo nos minutos finais contra a Venezuela na estreia, quando o Brasil já estava vencendo por 3-0. Saudade quando a gente ganhava pelo menos da Venezuela. Mas vai saber, quem sabe agora ganhou de muito do Uruguai. Você do futuro que já sabe quanto ficou o jogo, ganhamos ou nem? A chance de ser nem é enorme. Nos jogos seguintes, continuou sendo utilizado como uma opção de banco. Contra o Equador, entrou aos 17 minutos do segundo tempo, na partida que terminou empatada por 1-1. Já na semifinal contra o Peru, participou dos minutos finais e recebeu um cartão amarelo. Na final contra a Deu green, né? Deu green. Argentina, entrou aos 17 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu. Olhando aqui o chat ao vivo da live, o pessoal tá falando que perdemos, ganhamos e ganhamos de 4-1. Enfim, tá aí. Segundo o chat aqui, a gente vai ganhar hoje 4-1. Quantos gols do Vini, gente? Evitar a derrota brasileira por 1-0. O Brasil perdeu o título em pleno Maracanã e Vini encerrou a sua primeira Copa América com 4 aparições e nenhum gol ou assistência.
Nesse ano, o jogador somou 177 minutos em Quantos gols do Vini? -1. Entendi. Vai fazer um contra, é isso? Galera aqui tá com confiança, vamos ver. Quem sabe hoje ele não cala a boca da gente. campo pela seleção brasileira, distribuídos em 7 partidas. Apesar de seu talento e potencial evidentes, ele enfrentava dificuldades para se firmar como titular. O esquema de jogo de Tite, que prezava por uma abordagem mais conservadora, priorizava atacantes mais experientes ou já adaptados ao estilo de jogo coletivo da seleção. Vini, por outro lado, ainda precisava conquistar a confiança do treinador e mostrar que poderia ser decisivo não apenas como uma promessa talentosa, mas como um jogador que realmente faria diferença em jogos importantes. Um dos principais desafios de Vinícius nesse período foi adaptar o seu estilo de jogo. No Real Madrid, ele começava a se destacar em partidas onde tinha espaço para explorar a Esse aqui, agora que começa a dar bom mesmo, de fato. sua velocidade e sua habilidade no mano a mano. Na seleção, muitas vezes ele enfrentava defesas fechadas que exigiam uma paciência e precisão maiores nas jogadas. Vinícius se mostrava muito impetuoso, buscando sempre o drible e a jogada individual, mas essa abordagem nem sempre era a mais eficiente. Bom, um ano depois, contra o Chile, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, saiu finalmente o primeiro gol de Vinícius Júnior pela seleção. Cara, em 22 ele fez o primeiro gol, sendo que ele foi convocado a primeira vez em 19. Demorou a beça pro Vini marcar, né? Infelizmente isso não muda, porque a média de gols e assistências dele na seleção ainda é bem baixa. Foi um momento marcante, claro, não apenas pelo gol em si, mas pelo contexto. A seleção já estava classificada para o Mundial e Tite começava a testar diferentes formações e jogadores visando a definição do elenco final. Saudade da Vinícius época que a recebeu um gente passe de sobrava. Antony e com tranquilidade bateu cruzado para marcar o segundo gol Passe de Antony. Antony, mano. da vitória por 4-0. Apesar do gol nas eliminatórias e do aumento gradual de minutos em campo, o papel de Vinícius Júnior na seleção ainda era um tema de debate. Ele era visto como uma grande promessa e uma peça potencialmente decisiva para o ataque brasileiro, mas ainda estava longe de ser de fato um dos protagonistas da equipe. No entanto, já mostrava sinais de amadurecimento. No Real Madrid, Antony jogava bem nessa época. Não, pior que sim. O Antony teve um bom tempo que a discussão era se o Antony era melhor ou pior do que o Rafinha, tá ligado? Tinha bastante essa parada e tal, de qual dos dois pontas era melhor, que não sei o que lá. Eu acho que hoje acabou a discussão, né? Não tem mais o que falar. O Antony ganhou. Bem melhor jogar muito, tô brincando. Madrid, ele continuava a evoluir e se tornar mais decisivo, formando uma parceria letal com Benzema. Essa evolução chamou a atenção da Comissão Técnica do Brasil, que começou a considerar seriamente o papel Aqui sim, 2022, pronto. A primeira Champions que ele ganha, ele não é o melhor do mundo naquela época, porque o Benzema que é, mas ele é muito importante para esse Real Madrid. E aqui, por mais que ele já não jogava bem pela seleção, também não tinha como não convocar ele, porque, pô, no futebol mundial, por causa do Real, o cara era um destaque, não tinha como não ter Vini na seleção. Porém, assim como ainda é hoje, infelizmente, ele só jogava bem no Real Madrid. de Vini como titular no esquema ofensivo. Ainda assim, ele precisava mostrar que poderia transferir esse desempenho para a seleção, especialmente em momentos decisivos nas grandes competições, onde a Nossa, acabou com um cara aqui na lateral, coitado. cobrança sem dúvida é ainda maior. E foi assim que ele chegou ao Mundial de 2022 como um dos jogadores mais aguardados pela torcida brasileira. Aos 22 anos, ele vinha de uma temporada espetacular no Real Madrid, onde foi peça-chave na conquista da Champions League do campeonato. Mano, pensa que a nossa seleção de 22 era Neymar, Vini, Rafinha. O Richarlison não é um grande jogador, mas fez uma boa Copa. Tipo, se você for pegar pra ver agora, é um bom elenco. É que assim, hoje em dia o Rafinha tá muito melhor do que naquela época. O Vini já tinha acabado de ganhar uma Champions, mas mesmo assim, ele ainda tá melhor. Porém, na seleção ele não joga. Mas assim, olhando agora, aquele time é bem interessantezinho, tá ligado? O Richarlison, que talvez seja a peça mais ou menos ali do rolê, naquela Copa ele jogou bem. Ele fez 3 gols e tal, inclusive golaço. Era um time da hora. Tite, então Se jogasse 10% na seleção do que joga no Real Madrid, tava bom. Assim, 10% é claro que é um número bem exagerado. Mas o foda é que é bem por aí. Tipo, ele não joga nem esses 10%. É isso que é complicado. o técnico da seleção incluiu o Vini na lista final para o torneio no Catar, deixando claro que ele seria uma das principais peças ofensivas Tava com moral pra caramba, pô. O ano dele de 22 é muito bom. Tava cheio de moral, Vini. da equipe. A expectativa, claro, era alta, pois o jovem atacante finalmente parecia pronto para assumir o papel de protagonismo na seleção ao lado Tô vendo o mano falar que ó, o problema é técnico do Brasil. Até agora não teve nenhum que soubesse aproveitar o Vini. Então,
Último jogo da Venezuela, o Vini até que jogou relativamente bem, só que ele perdeu o pênalti. E aí, tipo assim, pô, o Vini fez uma boa partida, só que é claro que ela fica suja por causa do pênalti perdido. E aí, eu acho que realmente o Diniz não soube usar, o Tite não soube usar, o Dorival não sabe. O Dorival não é que ele sabe usar o Vini, ele aparentemente não sabe usar ninguém. Mas tem coisa que, igual, pô, o Dorival fez ele perder o pênalti? Não fez. Então tem coisa que realmente parece que chega na seleção e, cara, ele dá azar, ele erra coisa que ele não costuma errar no Real Madrid. No jogo da Venezuela, ele acerta uma bola na trave que ele nem erra, tá ligado? Tipo assim, é mais um azar do que qualquer outra coisa. Mas no real, aquela bola teria entrado. Na seleção não entra. O pênalti, ele bate muito mal. Então, assim, o Dorival, ele faz o time depender daquele pênalti pra ganhar. Isso é um problema. Isso é culpa do Dorival. Agora, da parte do Vini, pô, ele bate muito mal o pênalti. Jesus amado. Enfim. De Neymar. Bom, no jogo de estreia contra a camisa pesa, Josão. Cara, faria sentido a gente pensar que a camisa tá pesando pro Vini se, pô, se o clube dele fosse o Atlético de Bilbao e lá ele joga muito, mas na seleção não. Mas, pô, ele joga no Real Madrid, tá ligado? É 15 Champions League e ele tá lá de boa. É claro que eu ainda acho a camisa da seleção mais pesada do que a do Real Madrid, mas assim, não é como se ele jogasse num timeco de nada, saca? Sérvia, o Brasil enfrentou uma defesa sólida e bem organizada que impediu a criação de chances claras durante boa parte do jogo. No entanto, Vinícius se destacou desde o começo, buscando jogadas individuais e causando problemas para a defesa adversária. Ele participou ativamente da jogada que resultou no primeiro gol brasileiro. Após uma bela arrancada pela esquerda... A Copa do Vini não é tão ruim quanto esses últimos jogos dele. Se for pensar que ele participou de uma coisinha aqui ali, não é nada grandioso também, tá ligado? Mas, pô, ele deu alguns lances, ele fez gol, se eu não me engano, contra a Coreia do Sul. Aquele golaço do Richarlison, que concorreu ao Puskás, o passe, a assistência é do Vini. Então ele fez algumas coisinhas aqui e ali, não foi nada demais, nada perto do Vini, que jogou a última temporada e que merecia a bola de ouro, mas também não foi tão ruim, não. Eu acho que falando de Copa, o Rafinha foi bem pior do que ele. Apesar de que hoje o Rafinha vive um momento completamente diferente, tá voando. Chutou para o gol, mas o goleiro espalmou e Richarlison aproveitou o rebote. Tipo assim, eu tô parando demais, né? Mas eu acho que ele fez uma Copa digna de um cara que é nota 6, 7. Sabe? Não é nenhum, nossa, que jogador, em que melhor do mundo. Mas um cara 6, 7, a Copa dele foi mais ou menos por aí. Para abrir o placar. Já no segundo gol, mais uma vez, Vini foi fundamental. Ele deu um passe preciso de trivela para Richarlison, que dominou e marcou um golaço de voleio, um dos mais bonitos da Copa do Mundo. O mais bonito, pode cravar, é o mais. A atuação de Vini foi elogiada pela mídia internacional, que destacou a sua maturidade e capacidade de desequilíbrio. O Mano tá perguntando quem que ganhou o Puskás no ano do gol do Richarlison. Se eu não me engano, no ano do Puskás do Richarlison, quem ganhou foi um cara de futebol, tipo de muleta, tá ligado? Que é um cara que, se eu não me engano, ele não tinha uma perna, uma parada assim. Eu acho meio paia, tipo, misturar tudo. Eu acho que assim, pô... Eu já falei isso diversas vezes na internet. Seria legal ter uma categoria só pra esse tipo de coisa, porque, mano, pra mim não tem como você comparar ali o nível de... Não é nem de dificuldade, porque um cara sem perna fazer gol talvez seja até mais difícil. Mas o nível de combate da coisa, o nível de seriedade do futebol, então é meio difícil colocar em palavras. Mas assim como não faz muito sentido o cara fazer gol no Vila Nova e ganhar, esse cara disputar com o Messi, eu acho que assim, fazer gol, igual o Richarlison fez, numa Copa, pesa muito mais. Eu tenho essa parada. Assim como fazer gol, aquele gol do Messi, deitando o Boateng em Champions League, mano, aquilo é muito mais foda do que um gol no Campeonato Carioca. Sabe, a minha brisa é tipo essa. Equilibraram uma partida. Apesar de que foi muito foda duas participações importantes, Wendel Lira ganhar. E foi um dos melhores em campo. Já na segunda rodada, o Brasil enfrentou a Suíça, uma equipe conhecida por sua defesa bem organizada. Com Neymar ausente devido a uma lesão no tornozelo, a responsabilidade da criação de jogadas recaiu ainda mais sobre Vini Júnior. Ele se movimentou bastante nesse jogo, tentou jogadas individuais e também criou problemas para a defesa suíça. O jogador até chegou a marcar um gol na segunda etapa, mas o lance foi anulado devido ao impedimento de Richarlison no início do lance. Apesar disso, Vinícius continuou sendo a principal ameaça ofensiva do Brasil, demonstrando confiança e vontade de decidir o jogo. No fim, Casemiro garantiu a vitória brasileira com um chute preciso de fora da área, selando 1-0. Vini novamente se destacou pela intensidade e participação ativa no ataque, consolidando a sua posição como um dos principais. Ainda falando sobre o Puskás, o pessoal tá falando aqui do Marlone no Puskás de 2015 e tal. Cara, assim... O Puskás, se o Messi tivesse ganhado, não mudaria nada a carreira do Messi. A gente fala até hoje porque é o único título assim que ele não tem, tá ligado? Mas do ponto de vista de mudança de vida, mano, aquilo dali abriu as portas do mundo pro Wendel Lira, pra aquele mano do Botafogo de Ribeirão Preto, Gustavo Madruga, se eu não me engano. Eu imagino que tenha sido um bagulho bem importante pra ele também. Então tem esse fator aí, tá ligado? Principais jogadores do Brasil no torneio.
Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou a Coreia do Sul e fez uma das melhores partidas da Copa do Mundo, vencendo por 4-1. Vinícius foi um dos grandes nomes do jogo, marcando seu primeiro gol em Copas logo nos minutos iniciais. Além do gol, foi fundamental na criação de jogadas. Ele deu uma assistência perfeita para Paquetá marcar o quarto gol brasileiro, mostrando a sua visão de jogo e capacidade de decidir em momentos importantes. E fez o dele. Ao fim do jogo, Vinícius foi amplamente elogiado pela sua atuação. Bom, já nas quartas de final, o Brasil Vamos pular essa parte? Vamos direto pro próximo tópico. enfrentou a Croácia em um duelo extremamente equilibrado. A equipe croata, muito organizada, dificultou o trabalho dos atacantes brasileiros durante toda a partida. Aí nós ganhamos. Vinícius começou como titular e mais uma vez foi uma das principais opções ofensivas. O Vinícius foi substituído cedo nesse jogo. O pessoal ainda bate muito no Tite até hoje por isso. Ele tentava a todo momento criar jogadas pela esquerda, mas enfrentou dificuldades contra a marcação pesada do adversário. Dessa maneira, o técnico Tite optou por substituí-lo aos 18 minutos do segundo tempo. Foi substituído cedo. Colocando Rodrigo em seu lugar. A decisão foi criticada por alguns, inclusive por mim, que acreditavam que Vini poderia desequilibrar a partida com uma jogada individual. No entanto, o treinador buscava novas alternativas para furar a defesa adversária. O jogo terminou empatado por 1-1 na prorrogação e o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Vinícius assistiu à eliminação da seleção brasileira do banco. Ao todo, o jogador atuou em 4 partidas na Copa do Mundo de 2022, somando 272 minutos em campo. Ele marcou um gol e deu 2 assistências, sendo peça-chave na fase de grupos e nas oitavas de final. Os seus números foram positivos, mas o torneio acabou... Cara, que agonia desse monte de lance de quase gol contra esses caras e nós não fez, tá ligado? Nossa. Deixando um gosto amargo, especialmente pela forma como o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Apesar disso, ficou claro que ele estava se tornando uma referência ofensiva para a seleção brasileira, especialmente em um momento em que Neymar lidava com constantes problemas físicos. O problema é que daqui pra frente ele foi só pra trás. Como eu falei, agora percebendo assim, a Copa dele nem foi tão ruim, tá ligado? O problema é que o pós-Copa dele, ele volta a piorar. Ele volta a parecer aquele cara mais de 2019 do que o cara de 2022 ou 2024. Inclusive, muita gente diz que a Copa dele foi ruim, mas eu discordo disso. Bom, após a Copa do Mundo de 2022, o futebol de Vinícius Júnior atingiu um novo patamar nos clubes, mas não conseguiu manter a mesma ascensão pela seleção brasileira. No Real Madrid, ele se consolidou como uma das principais estrelas, ajudando o clube a vencer diversos títulos como a Champions League na última temporada, por exemplo. No entanto, o seu desempenho com a camisa verde e amarela passou a ser motivo de preocupação para os torcedores e analistas de futebol. A temporada de 2023 marcou uma fase de transição. Será que ele só vai bem em Copas? Não, cara, vamos lá, vamos entender também. Tipo assim, o que dá pra falar é que ele não foi mal, tipo, não foi péssimo, mas também não fez uma baita Copa, tá ligado? Se for pra falar de alguém que é meio questionável, mas na Copa foi bem, a gente tem que falar do Richarlison. O Richarlison meteu 3 gols em Copa. Pode parecer pouco, mas tipo assim, a última vez que um camisa 9 do Brasil tinha conseguido pelo menos 3 gols foi em 2010, Luiz Fabiano. Então assim, o Vini, ele fez uma Copa ali e tal, que não dá pra reclamar muito, mas também não foi nada grandioso, tá ligado? Não é nada tipo, pô, só na Copa que ele joga bem. Porque aí faz parecer que, nossa, ele na Copa ele sobrou. Mas também não foi esse o caso. São para a seleção brasileira. E falta vontade não é, não. Não é falta de vontade, não. Cara, eu imagino que o Vini deve estar, tipo, pilhado pra jogar bem no Brasil. E eu imagino que essa parada incomoda muito ele. Porque aí é igual, a bola de ouro claramente incomodou não ganhar. E aí vai ter gente que vai se escorar na desculpa que não faz sentido, mas tem gente que vai se escorar, mas tá vendo? Não merece mesmo, não. No Brasil não joga nada. Essa parada deve incomodar ele legal, tá ligado? Aqui da eliminação nas quartas de final da Copa. Linda a barba do Diniz. Nem um pouco falhada, certinha. Aqui, ó. Perfeito. Com a saída de Tite, Fernando Diniz assumiu interinamente o comando da equipe, trazendo novas ideias e uma proposta de jogo completamente diferente. A expectativa era de que Vinícius Júnior se tornasse o grande protagonista, especialmente considerando que Neymar lidava com mais uma séria lesão. Raro o Neymar tá machucado, né? Bem comum, muito difícil, muito raro. No entanto, o que se viu foi um desempenho irregular de Vini Júnior em amistosos e nas rodadas das eliminatórias. Embora tenha continuado como titular e como peça central do ataque, o seu impacto nas partidas foi muito... Agora a gente já vive um momento que, mesmo não jogando bosta nenhuma na seleção, o Vini não sai da titularidade, porque no clube ele é o melhor do mundo. Não literalmente, pelo menos não segundo a France Football, né, da bola de ouro, mas, pô, não tem como colocar num banco o cara que tá jogando tudo que ele joga no Real Madrid. Mas foi olhar pro rendimento mesmo na seleção, rapaz... O tanto que já era pra ter dado uma chance pro Gabriel Martinelli é brincadeira. Quem do esperado.
Em amistosos contra seleções como Marrocos e Senegal, Vinícius demonstrou muita dificuldade. É Nossa, Marrocos e Senegal. importante dizer que a essa altura ainda nem era Fernando Diniz no comando, mas Ramon Menezes. Nossa, meu Deus do céu, a CBF também coloca cada peça lá pra comandar o time, que, meu Deus do céu, for assim, chama eu, pô. Não for Ramon Menezes, você chama eu. O Ramon conseguiu não classificar a gente pra Olimpíada. Num bagulho que tinha, sei lá, Venezuela, Paraguai. Não, chama eu, aí. Calma aí. Se é qualquer um que serve, me paga o salário, qualquer salário. CBF, eu aceito metade do salário do Ramon. E eu nem sei qual que é, mas provavelmente é uma nota. Ficava evidente que sem o suporte de um meio-campo criativo como no Real Madrid, o jogador tinha dificuldades para brilhar. A Copa América de 2024, disputada nos Estados Unidos e já com Dorival Júnior, era visto como a grande oportunidade para Vini E também não foi legal. Teve um jogo bom, mas só também. Júnior finalmente se afirmar Agora como vai. líder da Agora seleção. vai. Com o Neymar ainda fora devido à recuperação de uma grave lesão, o caminho estava aberto para que Vini assumisse a responsabilidade e liderasse a equipe em busca do título. No entanto, deu tudo errado. O Brasil começou a competição com vitórias contra equipes mais fracas, mas não quer dizer que foi sem dificuldade. No entanto, a sua atuação foi abaixo do esperado em partidas mais competitivas, como contra a Colômbia, onde o Brasil empatou por 1-1. Em diversas ocasiões, Vinícius mostrou um comportamento mais ansioso, tentando resolver as jogadas sozinho. Isso aqui é muito verdade. Tem momentos que claramente ele tá, tipo, afobado pra resolver e tal. Eu acho que é aquilo, tipo, não falta vontade, tá ligado? Talvez esteja rolando até vontade demais. Tipo assim, cara, eu tenho que entregar logo o resultado e tal. Eu acho que essa parada realmente deve incomodar nele. E às vezes isso acaba sendo até, tipo, como eu falei, demais. Até excessivo. O cara quer tanto mostrar serviço que ele força uns momentos que não era pra forçar. Mas é aquilo, o cara deve estar doido pra resolver, pra fazer gol, pra tirar essa nhaca e tal, aquela coisa toda. Forçando dribles em situações complicadas. Os adversários já pareciam ter encontrado uma forma de neutralizar o seu estilo de jogo. É aquilo, tem que ser falar também que o Vini não jogou bem na Copa América, mas quem é que jogou, né? Porque tem momentos que a seleção vai bem e o Vini mal. Mas nessa Copa América, quem é que jogou legal? Assim, a gente fez um jogo bom e o resto tudo uma decepção. O jogo contra a Colômbia, nós não perdeu na base da sorte. E aí o jogo contra o Uruguai nós não jogou nada, tá ligado? Então, assim, não tinha quase ninguém jogando bem. O Rafinha, ele foi um jogador médio. Não dá pra dizer que ele foi bem pra caramba. Tipo assim, o Rafinha só não foi ruim. Mas bem mesmo, quem é que foi? O momento decisivo para Vinícius veio nas quartas de final contra o Uruguai. Em um duelo acirrado, o Brasil teve dificuldades para impor o seu ritmo e criar chances claras de gol. Vini Júnior não estava em campo devido a um cartão amarelo na partida anterior. A ausência de Vini... Um cartão bobo, que ele dá uma mãozada, se eu não me engano, no Rames. Cartão bobo. Vini foi um golpe duro para a equipe, que sentiu falta da sua capacidade de criação, mesmo que seu desempenho até então estivesse abaixo do esperado. Após a eliminação para o Uruguai nos pênaltis, Vinícius usou suas redes sociais para se manifestar, admitindo a sua culpa pela ausência no jogo decisivo devido ao cartão. Ele reconheceu que precisava melhorar o seu comportamento em campo e prometeu trabalhar para levar a seleção de volta ao topo. Eu acho que ele sabe. Eu acho não, tenho certeza que ele sabe, tá ligado? Que tá faltando, que tá devendo, que não tá legal. Todo mundo sabe, gente. Não tem como, tá ligado? O jogador, a essa altura, ele tá incomodado também. Ele tá tanto quanto a gente quer ver ele fazendo gol, ele quer fazer. No entanto, a frustração foi palpável entre os torcedores e a imprensa, que esperavam mais de um jogador que estava cada vez mais... Nossa, isso aqui foi muito pênalti na época. ...mais perto de alcançar o status de melhor do mundo. A eliminação precoce na Copa América se somou às outras decepções da seleção brasileira nos últimos anos. O desempenho nas eliminatórias também foi questionável, com jogos sofridos e resultados aquém do esperado contra seleções consideradas mais fracas. Bom, mas afinal, qual o grande problema de Vinícius Júnior? Vamos tentar entender os motivos que têm dificultado o seu sucesso com a camisa verde e amarela, contrastando com suas atuações brilhantes no Real Madrid. Bom, um dos principais desafios enfrentados pelo jogador na seleção é a transição de gerações. Desde 2006, o Brasil não tem uma base sólida de jogadores considerados os melhores do mundo. Mas isso, por exemplo, nunca impediu o Neymar de jogar bem, né? Nas últimas décadas, a equipe foi liderada principalmente por Neymar, o único craque indiscutível que restava após a era de Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Enfim. Entretanto, com Neymar frequentemente lesionado ou ausente, a responsabilidade de liderar recai sobre jovens jogadores. Mas aí que tá. Ele deve falar que, tipo assim, o Neymar não tinha também apoio, mas sempre jogou bem. Nunca sentiu peso, tá ligado? O Neymar, sei lá, do Santos ou do Barcelona era o mesmo Neymar da seleção. O Vini não consegue. Então tem essa parada aí e tal. Como Vini Júnior e Rodrigo. Diferente do Real Madrid, onde o jogador atua ao lado de estrelas como Bellingham, Modric, etc.,
na seleção ele não tem o mesmo suporte. Verdade. O Brasil hoje depende muito mais de talento bruto de seus jovens jogadores do que de um sistema. Mas não sei se é só, tipo assim, pô, falta o Modric, falta o Toni Kroos na seleção. Até porque, como a gente falou, às vezes até perder pênalti. E aí é só ele com ele. Não tem como, tipo assim, ah, não, ele perdeu o pênalti porque o Danilo é o lateral, sabe? Tem momentos que realmente parece que, cara, tem uma nhaca. Sabe, a gente tenta trazer algum nome pra algo que não tem nome. Tem momentos que parece que tem um azar acontecendo ali. Tema de jogo estruturado e maduro. E muito disso vem por conta das mudanças de treinador em um espaço curto de tempo. Isso cria um cenário. Neymar joga melhor na seleção ou no clube? Não tem muita diferença, tá ligado? O que eu acho é que o Neymar tem mais vontade na seleção. Isso hoje em dia. Lá, antigamente, no começo dele de PSG, ou então ainda mais atrás, na época de Barcelona, não fazia tanta diferença. Mas eu acho que hoje, assim, pro Neymar jogar uma Copa versus jogar, sei lá, Champions da Ásia no Al Hilal, mano, não compara. O Neymar tá muito mais pilhado pra jogar na seleção do que no Al Hilal, por exemplo. Cenário em que Vinícius é esperado para decidir sozinho em muitas ocasiões, algo que até agora ele não conseguiu fazer de forma consistente. Além disso, outro fator que dificulta o desempenho de Vinícius Júnior é o estilo É um bando de técnico bosta. Pode falar, tô brincando. Vamos. de jogo Talvez eu não esteja tão brincando assim. adotado pela seleção brasileira. No Real Madrid, Vinícius é parte de um time que joga em transições rápidas e passes precisos que exploram a sua velocidade e capacidade de drible. É verdade, isso aí é um bom ponto mesmo. Aqui o meu mano tem um ponto. Ele recebe frequentemente a bola em condições favoráveis. O Brasil, a seleção é bem mais lento do que o Real Madrid. O Real Madrid lança a bola e vai que vai. Já no último terço, para atacar os espaços livres com tempo para dominar e acelerar em direção ao gol. Na seleção brasileira não Pô, gol de peito é foda, tá? Ó. é assim. O Da cenário hora. é diferente. A equipe costuma enfrentar adversários que se fecham na defesa, especialmente nas eliminatórias em torneios sul-americanos. Isso reduz os espaços para Vinícius utilizar a sua principal arma, a velocidade. Além disso, a falta de um meio-campista criativo de alto nível também prejudica. É, só que isso aqui, tipo assim, vai ver jogar mal porque pega muita retranca, né? Porque o Brasil normalmente é o melhor time quando tá jogando eliminatórias. Mas isso aqui, em jogos grandes, então era pro Vini ter jogado bem. Tipo, jogos contra a Colômbia. A Colômbia não retrancou tanto assim. Não sei como é que vai ser contra o Uruguai, mas a tendência é que o Uruguai não retranque tanto. Um pouco eu imagino, mas tanto não. Então, assim, vamos ver se, igual agora contra o Uruguai, se ele vai jogar muita bola, tá ligado? Porque, beleza, a Venezuela se fechou todo, Paraguai se fechou bastante, mas o Uruguai não vai tanto, a Argentina não vai tanto, e mesmo assim o Vini não costuma aparecer. Não sei agora contra o Uruguai qual é que vai ser. O abastecimento de O bola. Vini contra a Inglaterra e Espanha também não foi tão grandes coisa, não. Tô tentando lembrar aqui, ele, pô, primeiro, ele tava contra a Inglaterra e Espanha? Eu acho que sim, mas eu não lembro muito do desempenho dele. A gente teve, sei lá, o Endrick brilhando, fazendo gol e tal, pá. Não tava assim, contra a Inglaterra tava assim. Eu lembro que o Kyle Walker tira uma bola que ele chuta, só que ele chuta fraco. Eu lembro do Paquetá indo bem contra a Inglaterra. O Vini quase faz um bonito gol, só que o Kyle Walker vai lá e segura. Então, assim, não é nenhuma... Nossa, talvez ele não tenha jogado tão mal, mas também não foi nada perto do Vini contra o Bayern de Munique, sabe? Do Vini, enfim, em qualquer jogo grande do Real Madrid. O cara que brilha na Champions League não apareceu ainda na seleção. E não só na Champions, pô, o Vini contra o Girona na La Liga. Ele fez o Ian Couto chorar, tá ligado? Esse cara ainda não apareceu na seleção. Esse maluco de fato não deu as caras. Bolas para o atacante. Vinícius acaba tentando resolver jogadas sozinhos, algo que se torna mais previsível e fácil de ser neutralizado. Outro fator que tem prejudicado Vinícius na seleção é o seu comportamento em campo. Embora seja um jogador que demonstra paixão e intensidade, ele também é conhecido por perder a cabeça em momentos de tensão. Durante a Copa América, por exemplo, que falamos aqui, o cartão amarelo que o suspendeu nas quartas de final contra o Uruguai foi Cartão amarelo completamente bobo. completamente desnecessário. Em partidas eliminatórias e decisivas, essa impulsividade pode custar caro, como foi o caso. O Brasil não conseguiu avançar sem a sua presença em campo, Que golaço, olha esse gol aqui, olha esse jogo. A gente acabou de falar desse jogo, olha esse gol. evidenciando o impacto negativo das suas ações. Cara, até aquela conversa de, o Rodrigo é mais completo, nem isso faz sentido mais, tá ligado? Porque no Real Madrid o Vini é completo. É chute de fora, de perto do gol, de fora da área, é passe, de trivela, tem tudo. É que não aparece mesmo na seleção. Além disso, Vinícius frequentemente se envolve em discussões com adversários e árbitros, o que tira o seu foco do jogo e o torna alvo fácil para provocações. Os adversários passaram a usar isso como uma estratégia para desconcentrá-lo, aproveitando do seu Canetaço. temperamento para forçá-lo a cometer erros.
E deixando claro aqui que essa parte não é sobre as questões de racismo que Vinícius sofre, tá? Eu Perfeito, tô falando única e exclusivamente de lances normais de jogo que o perfeito. jogador acaba perdendo a cabeça. Por fim, outro Tem que ser separado as coisas. Não, mas perfeito. problema, na minha opinião, é a pressão de substituir o Neymar como principal Ó, isso aqui é um comentário interessante. Acho o Rodrigo mais completo por jogar em várias posições. É um comentário importante, faz sentido. O Rodrigo pode jogar na direita, na esquerda, no centro, até um pouco recuado como meio-campo. Só que hoje, até nisso, o Vini não tá tão preso à ponta esquerda, não. Com a chegada do Mbappé, tem vários momentos que você vai ver o Vini jogando centralizado. Na direita não aparece tanto, não. Mas centralizado ele tá lá e ele joga centralizado melhor do que o Mbappé. Tá ligado? Então, até isso, o Vini hoje tem conseguido, sabe, não ser só aquele pontinho esquerdo que tá completamente preso lá. Então, assim, é um bom ponto. Talvez nisso aí, o Rodrigo seja mais completo. Mas, assim, no geral, não dá pra falar, o Rodrigo é melhor. Não dá, não dá. o craque da seleção. O Neymar, apesar de ser um jogador controverso, é o último grande ídolo brasileiro com status de craque mundial. Perfeito. Ele foi o protagonista da seleção por mais de Assim, como atacante, né? Porque tem mais gente que é incontestavelmente craque. Sei lá, o Casemiro é incontestavelmente craque. O Thiago Silva é incontestavelmente craque. Só que, né, a gente gosta mesmo é de quem faz gol, vamos falar a verdade. uma década e agora, com sua ausência por lesões frequentes, a torcida e a mídia esperam que Vinícius Júnior assuma esse papel, assim como ele assumiu no Real Madrid, por exemplo. No entanto, substituir o nosso atual camisa 10 é uma tarefa extremamente complicada. Vinícius parece ainda não estar pronto para assumir esse papel e não demonstrou a mesma capacidade Cara, esse lance é muito louco. Ele erra, escorrega, levanta e dá uma caneta no cara. Esse é o Vini do Real Madrid, tá ligado? Até quando ele erra, ele acerta. Esse é o nível de quão bizarro que ele é. parece ainda Ó, não estar pronto para assumir esse papel escorregou, e não levantou, demonstrou toma a mesma caneta. capacidade de decidir Pô, é bizonho, cara. É bizonho. Esse cara aqui que não é... A gente cobra tanto do Vinícius Júnior porque no Real Madrid é assim. Até quando ele erra, ele acerta. Ele é bizonho. jogos importantes pela seleção, o que gera uma frustração imensa entre os torcedores. Essa comparação constante com o Neymar acaba criando uma pressão adicional sobre o Com Vini, certeza. que se vê obrigado a atender às expectativas que Apesar de que o Neymar dá todo apoio pra ele. talvez ainda não esteja preparado para cumprir. Mas enfim, o jogador é sem O domínio dúvida um do dos Ney. mais talentosos e empolgantes da sua geração. Desde que ele despontou no Flamengo, a sua trajetória tem sido marcada por uma ascensão meteórica, culminando em uma posição de Por altos e baixos, né? Viveu bons momentos de baixa lá no Real Madrid, Benzema tirando ele pra merda e tal, e depois ele deu a volta por cima e fez o Benzema ganhar uma bola de ouro. Canalha, Benzema canalha. destaque no Real Madrid. No entanto, o seu desempenho pela seleção ainda levanta questionamentos e gera debates. A grande pergunta que fica é: o que o futuro reserva para Vinícius Júnior na seleção Perfeito. brasileira? Hoje, inclusive, na Vai dar a volta por cima? Vai ser um cara que vai, sei lá, daqui a 10 anos a gente vai falar, pô, Vini acabou que jogou muito na seleção, né? Mas vocês lembram que lá no começo? Ou então vai chegar 10 anos e vai falar, Vinícius Júnior de fato nunca aconteceu na seleção. O que será que o futuro reserva? gravação desse vídeo, o Brasil vai jogar contra o Uruguai e Vini Júnior pode decidir a partida. Uhum. No entanto, a minha opinião nesse vídeo ainda vai continuar a mesma. Perfeito. E acredito que a visão geral do torcedor também. Um jogo ainda é muito pouco para colocar o Vinícius Júnior num patamar Exatamente. Assim, mesmo que ele jogue bem contra o Uruguai, quem vai estar vendo isso no YouTube já sabe, ainda é muito pouco. Porque pode ser que é só um jogo bom no meio de vários ruins, tá ligado? Mas, se for um jogo bom, legal. Uma hora tem que começar a jogar bem. Então, se ele guardar 1, 2 gols e fizer uma boa partida, porque às vezes também o cara não joga nada, mas vai lá e faz um gol. Mas se ele fizer uma boa partida com gols e tal, pô, mano, é isso. Assim, que seja o começo de algo grande, tá ligado? que ele não alcançou com a seleção brasileira. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica E aí, a pergunta, chat? ele vai conseguir superar esses obstáculos e se tornar o líder que o Brasil precisa para buscar o Hexa? Eu espero que sim. E aí? E vocês? Bom vídeo do Mano, cara. Deixa eu até curtir. Ah, não, já curti. Cara, bom vídeo do Mano analisando o futebol. Vocês ainda acreditam? Ou vocês já meio que abriram mão e tipo assim, pô, o Vini nunca vai acontecer na seleção, não adianta. Eu tô achando que assim, cara, o Vini tem o quê? 24 anos de idade. Ainda vai demorar um pouco pra eu abrir mão completamente do moleque. Assim como eu acho que, por exemplo, pô, o Mbappé tá começando mal no Real Madrid, mas pode ser que uma hora ou outra ele dê a volta por cima, porque tá começando. Assim, o Vini, de fato, não é o Neymar, de já chegar e já dar certo logo de cara em tudo quanto é lugar, mas eu acho que ainda pode ser que dê certo. Tá ligado? Eu espero que dê certo. É aquilo, não é possível que esse moleque que joga tanta bola no Real Madrid, que ele não vai jogar nunca bem também na seleção. Até porque, se você for ver, os adversários da seleção normalmente são até mais fracos do que os adversários do Real Madrid. Sacou? Vamos ver o que vai dar e vamos ver como é que ele vai ser contra o Uruguai.
Vamos dar uma olhada nisso. Tomara que o Vini um dia deslanche no Brasil. Pô, todo mundo espera essa parada. É aquilo, de verdade. Fala-se muito do Marcelo, tá ligado? Que o Marcelo nunca foi o pá na seleção como ele era no Real Madrid. Mas eu acho que o caso do Vini é ainda pior. Até porque o Marcelo é um bom jogador, mas nunca chegou perto de ganhar uma bola de ouro. O Vini chegou muito perto. Foi o segundo lugar. Mas se dependesse da seleção, ele estaria cumprindo aquela parada de negabinha.